O que nos mantém saudáveis e felizes à medida que passamos pela vida? Se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, em que dedicaria seu tempo e energia? Houve uma recente pesquisa com a geração do milênio, perguntando-lhes quais eram seus objetivos mais importantes na vida. Mais de 80% disseram que seu maior objetivo de vida era ficar rico, e outros 50% desses mesmos jovens adultos disseram que outro grande objetivo de vida era ficar famoso. E somos constantemente instruídos para priorizar o trabalho, para se esforçar mais e conquistar mais. Nos é dada a impressão que essas são as coisas que devemos correr atrás para ter uma vida boa. Imagens de vidas inteiras, de escolhas que as pessoas fazem e como essas escolhas funcionam para elas, são quase impossíveis de conseguir. Quase tudo que sabemos sobre a vida humana é de perguntar às pessoas do que se lembram do passado. E como sabemos, olhar em retrospectiva é tudo menos preciso. Esquecemos a maior parte do que nos acontece na vida e, às vezes, a memória é totalmente criativa. Mas, e se pudéssemos assistir a vidas inteiras, enquanto elas se desenrolam ao longo do tempo? E se pudéssemos estudar pessoas de sua adolescência até a velhice, para ver o que realmente as mantém felizes e saudáveis? Nós fizemos isso. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard é possivelmente o estudo mais longo sobre a vida adulta que já foi feito. Durante 75 anos, nós acompanhamos as vidas de 724 homens, ano após ano, perguntando sobre seus trabalhos, suas vidas domésticas, sua saúde e, claro, perguntando o tempo todo, sem saber como as histórias de suas vidas seriam. Estudos como esse são extremamente raros. Quase todos os projetos desse tipo morrem dentro de uma década, porque ou as pessoas abandonam o estudo, ou o dinheiro para pesquisa acaba, ou os pesquisadores perdem o foco, ou ainda eles morrem e ninguém mais chuta a bola para frente. Mas, por uma combinação de sorte e persistência de várias gerações de pesquisadores, este estudo sobreviveu. Aproximadamente 60 dos nossos 724 homens originais ainda estão vivos e ainda participam do estudo, a maioria deles na casa dos 90 anos. E agora, começamos a estudar os mais de 2.000 filhos desses homens. E eu sou o quarto diretor nesse estudo. Desde 1938, nós acompanhamos a vida de 2 grupos de homens. O primeiro começou no estudo quando eles estavam no 2º ano da Universidade de Harvard. Todos terminaram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial e a maioria foi servir na guerra. O segundo grupo que acompanhamos era um grupo de garotos dos bairros mais pobres de Boston. Garotos que foram escolhidos para o estudo, especialmente porque eram de algumas das famílias mais problemáticas e desfavorecidas na Boston da década de 30. A maioria vivia em prédios populares, muitos sem água corrente. Quando entraram no estudo, todos esses adolescentes foram entrevistados e fizeram exames médicos. Nós fomos às suas casas e entrevistamos seus pais. E então esses adolescentes se tornaram adultos que seguiram diversos caminhos de vida. Tornaram-se operários, advogados, pedreiros e médicos. Um deles tornou-se presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo. Uns poucos desenvolveram esquizofrenia. Alguns ascenderam socialmente do fundo até o topo. E outros fizeram essa jornada na direção oposta. Os fundadores desse estudo, nem nos seus sonhos mais loucos, imaginariam que eu estaria aqui, hoje, 75 anos depois, contando-lhes que o estudo ainda continua. A cada 2 anos, nossa paciente e dedicada equipe contata nossos homens para saber se podemos enviar-lhes mais uma série de perguntas sobre suas vidas. Muitos homens da área central de Boston nos perguntam: por que vocês ainda querem me estudar? Minha vida não é tão interessante.
Os homens de Harvard nunca fizeram essa pergunta. Para ter uma ideia melhor dessas vidas, nós não apenas enviamos questionários. Nós os entrevistamos em suas salas de estar. Pegamos suas informações médicas com seus médicos. Nós tiramos seu sangue, escaneamos seus cérebros, falamos com seus filhos. Nós os filmamos conversando com suas esposas sobre suas maiores preocupações. E quando, aproximadamente uma década atrás, finalmente perguntamos às suas esposas se elas se juntariam a nós como membros do estudo, muitas disseram, sabe, já era a hora. Então, o que aprendemos? Quais são as lições que extraímos das dezenas de milhares de páginas de informação que geramos sobre essas vidas? Bem, as lições não são sobre riqueza ou fama ou trabalhar mais e mais. A mensagem mais clara que tiramos desse estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Aprendemos 3 grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que estão mais conectadas socialmente com a família, com amigos e com sua comunidade, são mais felizes, são fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência de solidão é tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam de ser, descobrem que são menos felizes. Suas saúdes decaem precocemente na meia-idade. Suas funções cerebrais se deterioram mais cedo e elas vivem vidas mais curtas do que aquelas que não são solitárias. E o fato triste é que em qualquer período considerado, mais de 1 em cada 5 americanos relatará que está solitário. E nós sabemos que você pode sentir-se só numa multidão e pode sentir-se solitário num casamento. Então, a nossa segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem que importa, ou se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. Acontece que viver no meio de conflitos é bem ruim para a nossa saúde. Casamentos muito conflituosos, por exemplo, sem muito afeto, podem ser muito ruins para a nossa saúde, talvez até pior do que se divorciar. E viver em meio a relações boas e reconfortantes nos protege. Uma vez que tínhamos acompanhado nossos homens até seus 80 anos, queríamos observá-los novamente na meia-idade e ver se poderíamos predizer quais deles iam se tornar octogenários, felizes e saudáveis e quais não iam. E quando juntamos tudo o que sabíamos sobre eles aos 50 anos, não foram seus níveis de colesterol de meia-idade que previram como iriam envelhecer. Foi o quão satisfeitos estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram mais saudáveis aos 80. E relacionamentos bons e íntimos parecem nos proteger de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Nossos homens e mulheres mais felizes em uma relação aos 80 anos relataram que nos dias que tinham mais dor física, seu humor continuava ótimo. Mas as pessoas que estavam em relacionamentos infelizes, nos dias que tinham mais dor física, ela era intensificada pela dor emocional. E a terceira grande lição que aprendemos sobre relacionamentos e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas nossos corpos, mas também nossos cérebros. Ocorre que estar em um relacionamento íntimo e estável com outra pessoa aos 80 anos é algo protetor. Tanto que pessoas que estão em relacionamentos nos quais sentem que realmente podem contar com outra pessoa em tempos de necessidade têm suas memórias
preservadas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos nos quais sentem que realmente não podem contar com a outra são as que acabam tendo declínio de memória mais cedo. E esses relacionamentos bons não têm que ser tranquilos o tempo todo. Alguns de nossos casais octogenários podiam discutir um com o outro dia sim, dia não. Mas, contanto que sentissem que poderiam contar um com o outro quando as coisas ficavam difíceis, aquelas discussões não prejudicavam suas memórias. Essa mensagem de que relações próximas e saudáveis são boas para a saúde e bem-estar é uma sabedoria tão antiga quanto as colinas. Então, por que isso é tão difícil de assimilar e tão fácil de ignorar? Bem, somos humanos. O que nós realmente gostaríamos é de um conserto rápido, algo que nós poderíamos obter que tornaria nossas vidas boas e as manteria assim. Relacionamentos são confusos e complicados. E o trabalho árduo de zelar pela família e amigos não é sexy ou glamuroso. É também para a vida inteira, nunca acaba. As pessoas em nosso estudo de 75 anos que eram as mais felizes após aposentadas foram as que trabalharam ativamente para substituir colegas de trabalho por novos companheiros. Assim como a geração do milênio naquela pesquisa recente, muitos de nossos homens, quando estavam se tornando jovens adultos, realmente acreditavam que fama, riqueza e grandes conquistas eram o que eles precisavam correr atrás para ter uma boa vida. Mas, repetidas vezes ao longo desses 75 anos, nosso estudo tem mostrado que as pessoas que se deram melhor foram as bem relacionadas, com família, amigos e com a comunidade. E você? Digamos que esteja com 25, 40 ou 60 anos. Que tal inclinar-se para os relacionamentos? Bem, as possibilidades são praticamente infinitas. Pode ser algo tão simples quanto trocar o tempo vendo TV por tempo com pessoas. Ou ainda, reviver uma relação antiga fazendo algo novo juntos, longas caminhadas ou encontros à noite. Ou contactar aquele membro da família com quem você não fala há anos. Porque aquelas brigas de família tão comuns deixam marcas terríveis nas pessoas que guardam rancor. Eu gostaria de encerrar com uma citação de Mark Twain. Mais de um século atrás, ele estava refletindo sobre sua vida e escreveu isto: não há tempo, tão curta é a vida, para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar e, por assim dizer, apenas por um instante. A boa vida é construída com bons relacionamentos. Obrigado.